graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Sandro, pastor aqui da Igreja Batista Cristã em Natal, Rio Grande do Norte. Tenho tido o privilégio de estar pastoreando desde 1997, século passado, a mesma igreja local. Isso às vezes as pessoas dizem, meu Deus, como que pode? Mais de 27 anos de ministério pastoral. É verdade, na mesma igreja. Tive a oportunidade de poder ter a alegria de gerar filhos espirituais, de batizar esses filhos espirituais e de hoje vê-los pastores. Diante disso, acredito que na minha caminhada desses 27 anos, tive a oportunidade de formar mais de 7 pastores que hoje estão pastoreando igrejas locais aqui na nossa cidade. E baseado nessa minha paixão por seminário, por seminarista, por pastores, de poder ajudar, de poder dar o meu coração assim para essa obra, eu acredito que Deus me chamou para essa obra, não tenho dúvida, pelo amor que eu tenho aos pastores, por eu dedicar a oração à vida deles, de orar pelos seminaristas. Eu tenho uma alegria tão grande de poder compartilhar com esses irmãos, poder dar dicas, de poder ajudar, de poder orar, de o que eu puder fazer. Eu tenho assim muita alegria em poder fazer no meio desses irmãos que estão em formação. E com isso, tive a oportunidade de poder separar tempo, assim, a alegria mesmo de separar tempo de dar aulas, né? Eu tive a oportunidade de dar aulas no Seminário Batista Potiguar, até recentemente, numa disciplina que eu sou apaixonado, chamada Teologia Pastoral. E aquela turma me despertou muito, porque era uma turma grande, com mais de 30 alunos, e foi uma tarde assim, muito especial que eu tive com eles, partilhando a palavra. Foi a noite da sexta-feira, a tarde do sábado, falando da minha experiência ministerial, falando da minha experiência no ministério aqui na igreja local, de como que eu fui, como é que eu cheguei, os enfrentamentos nessa jornada, que Deus colocou no meu coração a possibilidade de gravar um vídeo semanal e falar sobre o ministério pastoral. Eu espero que não seja enfadonho para você e que você que deseja o ministério pastoral ou deseja fazer uma reciclagem na caminhada, você, pastor, talvez esteja desanimado ou talvez esteja no início da caminhada, eu queria dar dicas aqui, orientar e naquilo que eu puder, claro, e aprender. Você pode tirar suas dúvidas, mandar seus comentários, partilhar o que está no seu coração. Eu tenho usado alguns livros e assim vou dividir por partes essas aulas, por isso que uma vez na semana vai estar saindo um vídeo sobre ministério pastoral, para poder compartilhar com você aquilo que tenho vivido. Então, a grande questão e nós que temos aqui uma escola de pastores aqui na nossa igreja, graças a Deus, há 2 anos estou realizando esse sonho de um seminário na igreja local, onde a gente pode ver o aluno chegando, como é que ele se comporta, como vai lidando. Nós temos uma sopa na quarta-feira aqui, e eles chegam mais cedo, e todo esse comportamento, esse gestual, ele está sendo analisado para que possamos melhorar como pastores, para que quando chegar no ministério pastoral, possa desenvolver a caminhada assim, para a honra e glória do Senhor, de uma maneira muito especial, muito maravilhosa, para a honra e glória de Deus. Então, eu queria convidar você a pensar o seguinte: o que o pastor deve fazer? Essa é a pergunta crucial. Nós vamos partir desse ponto de vista, aqui desse primeiro pontapé. O que o pastor deve fazer? Pastor Sandro, o que é que o pastor deve fazer? Essa é a pergunta. Eu queria usar como base o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Nós vamos ler e meditar um pouquinho já nesse texto. Mas por que esse Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 5, versículo de 1 a 3? Por quê? Porque eu entendo que em Pedro, capítulo 5, 1 a 3, ali estão expressos claramente os princípios fundamentais da liderança pastoral. Eu não tenho dúvida que ali, desses versículos, 3 versículos, nós temos a essência, os princípios do ministério pastoral. É fundamental que para o ministério pastoral, o pastor ele deve ser humilde. Repare que em Timóteo, nas recomendações que o apóstolo Paulo faz
para Timóteo, na classificação ou na orientação para o ministro, nas qualificações, na verdade, é dito que ele não seja neófito, para não ocorrer no que aconteceu com Satanás. Porque ele sendo neófito, ele não vai ter estrutura de receber o título de presidente da igreja. Nossa, mãe. Quando o camarada recebe o título de presidente da igreja, ele diz assim: eu sou o Papa, eu sou Hernandes Dias Lopes, eu sou o tal, eu sou, olha, o presidente sou eu. E isso, se o indivíduo ele não tiver um coração humilde, ele vai se precipitar como Satanás. Se ele não tiver um coração humilde, ele vai cair na jornada. Tem pessoas que, quando se formam, se aquele amigo que chamava ele de José, Antônio, de Sandro, se ele de repente, eu me formei, agora sou consagrado, teve a oração, teve a posse, se aquele amigo muitas vezes chega para mim e diz: Sandro, tal, opa, agora não, agora é o pastor Sandro. Gente do céu, eu vi muito isso acontecer na jornada, né? Pude ver isso. E é uma coisa assim que, olha, meu amado, se não tiver humildade para apacentar o rebanho, tá fora, vai para outro canto, vai fazer outra coisa. Porque é fundamental que o pastor ele seja humilde. Isso tem que estar muito claro. A humildade é fundamental para apacentar o rebanho. Tem que ser um indivíduo que engole sapo mesmo e leva aos pés da cruz. Tem que ter um relacionamento com Deus muito forte nesse aspecto. Pastor não é só técnico, pastor não são livros, pastor não é... Não, pastor ele é uma vocação, é um chamado de Deus, de você saber que está servindo a Deus, o Deus dos exércitos, aquele que nos chamou. Isso tem que estar muito forte no nosso coração para evitar que venhamos a pecar, que venhamos a nos desviar, que venhamos a abandonar a caminhada da fé. Então, esse relacionamento com Deus é muito forte. E nós iremos olhar mais na frente alguns personagens bíblicos que eu vejo muito claramente essa questão da humildade. Vou citar dois que nós vamos ver nos próximos vídeos. Um chamado João Batista e outro o apóstolo Paulo. Mais à frente nós vamos tratar sobre a vida desses personagens. João, como diz as Escrituras, que nascido de mulher não teve maior do que ele. Por que ele era humilde? O que é que trabalhava no coração dele? E o apóstolo Paulo, nós sabemos quem foi Paulo. A grandeza de Paulo, o gigante que ele era, né? E mesmo assim ele tem um coração humilde, um coração quebrantado diante de Deus. Então, eu vou finalizando aqui esse primeiro bloco rapidamente, dizendo para você e para mim que as chaves para a humildade incluem confiança no poder de Deus, eu confio no poder de Deus, compromisso com a verdade, então eu tenho um compromisso claro com a verdade, que é a palavra de Deus, eu tenho um compromisso claro pela vontade divina, e eu tenho também uma compulsão, um desejo provocado por uma paixão ardente na minha alma para a glória de Deus, ou pela glória de Deus, para que o Senhor seja exaltado. Isso tem que estar forte no coração do pastor. Isso tem que estar forte no meu coração e no seu. Então, se você deseja iniciar a jornada pastoral, se você é seminarista, se você já é pastor, esses princípios precisam estar muito latentes na tua alma. Por quê? Porque o pastor, além de ter um coração humilde, de ter um coração quebrantado, ele vai simplesmente supervisionar a igreja de Deus. Ele vai supervisionar o rebanho. Nós temos nessa imagem aí um pastor olhando ali suas ovelhas. Então o pastor ele é esse que supervisiona o rebanho, ele acompanha o rebanho, para oferecer esse rebanho amor, carinho, cuidado, proteção, ele precisa fazer isso. O pastor é esse que vai orientar o seu rebanho, que vai organizar a caminhada, que vai apontar o caminho. Então é um trabalho muito árduo, é um trabalho muito dedicado, por isso que o trabalho pastoral ele não pode ser feito de maneira contrariada, estou com raiva de fulano, estou com raiva de cicrano, nada disso. Não pode ser para obter lucros, não, eu quero é ter dinheiro. Tem gente que pensa assim, né? Vou para o ministério pastoral para ter dinheiro, para ter grana, para ter sucesso, para ter status. Está no caminho errado, meu filho, está no caminho errado. Desista, mude, porque essa jornada, acima de tudo, o nosso princípio é obedecer às Escrituras Sagradas.
obedecer a Deus, ser fiel, verdadeiramente bíblico, fiel às Escrituras, firme na exposição bíblica, pronto para refutar as heresias, pronto para realmente pagar o preço e pronto, está disposto para sofrer realmente pelo serviço e pelo ministério pastoral na qual Deus nos dá. Esses são os pontos de norteio e eu espero que o Senhor fale ao seu coração grandemente nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada na busca do entendimento do ministério pastoral. Eu vejo já você na nossa próxima tela.